Bom dia você que está chegando aqui também pelo nosso vídeo, ou boa tarde ou boa noite, de repente você vai assistir gravado, né? Mas vamos orar, a palavra de Deus vai ser pronunciada, e eu oro e peço que você focalize as suas energias. Quando a gente quer compreender alguma coisa, a gente dá muita atenção para aquilo. Quando a gente quer aprender algo, e a gente sempre quer aprender algo que tenha um resultado na vida da gente. Ninguém aprende ou deseja aprender alguma coisa que não traz nenhum resultado na vida. A palavra de Deus traz resultado de paz que ninguém pode te dar. A palavra de Deus traz para você o resultado da calma no momento de turbulência que nada neste planeta pode te oferecer. A presença e a palavra de Deus é capaz de mudar a minha e a sua sorte cada vez mais para melhor. Não há limite para as coisas boas que Deus pode trazer para a sua vida ou fazer na sua vida, mas Ele só faz isso para quem presta atenção. Ele só oferece o seu melhor para quem focaliza as suas energias nele. Então a minha oração é que eu e você focalizemos a nossa energia e a nossa atenção, o nosso espírito, as nossas emoções, em especial os nossos pensamentos, trazendo eles aqui para esse planetinha, para esse lugar que você está aqui. Você não veio aqui para sair vazio ou igual. E seja o que for que você espera acontecer na sua vida, Deus pode fazer isso. Mesmo que seja impossível, porque nessa manhã você está diante da palavra que tudo pode, do Deus que tudo pode. Mas Deus escolheu cooperar com a sua fé. Ele disse: para aquele que crê, tudo é possível. Então eu não estou pregando ainda, mas eu estou estimulando você a focalizar a sua fé, a focalizar os seus pensamentos, a focalizar as suas emoções, seu coração. Não distraia-se com o medo. Não distraia-se com o volume de pensamentos que pode pular na sua cabeça. Não se distraia com cheiros e com as aparências. Não se distraia com críticas nem com elogios. Focalize tudo que você puder em aprender de Deus, porque Ele está interessado em você, mas Ele precisa que você se interesse nele também. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude, não somente a focalizar tudo que somos em Ti, mas entender Sua voz, ouvir Sua voz, entender Sua palavra de forma que ela frutifique na vida da gente. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Sobre o que nós estamos tratando aqui nos cultos de domingo de manhã? Nós estamos tratando desta série de mensagens. Hoje a mensagem é a número 9, já é a mensagem 9 dentro de uma série cujo tema é quebre o gelo. Ser gelado é o extremo oposto da vontade de Deus para a nossa vida. Ser fervoroso de espírito acerta exatamente no alvo da vontade de Deus para a nossa vida. Mas infelizmente para todos nós existe uma terceira via, existe uma terceira possibilidade, e ela não é tão boa. Infelizmente para nós existe uma outra forma de viver a vida em tudo, que não é tão boa. Pelo contrário, ela é horrível. Na vida existem aqueles que são passionais. Na fé não é diferente, existem aqueles que são ferventes. São aqueles que são quentes, aqueles que se entregam com tudo naquilo que creem, naquilo que se propõem. Existem aqueles que são gelados na vida, em tudo, e também na fé. Mas existe uma terceira opção,
E eu gostaria nem de saber que ela existe, mas ela existe. Existe uma terceira opção que eu gostaria que não se fosse nominada, mas ela existe, infelizmente. É a opção do meio. Não é nem lá nem cá. Não é nem gelado nem quente. Não é nem fervente nem aquecido. Não vai nem para cima nem para baixo. Não vai nem para um lado nem para o outro. É o mediano. É o medíocre. É o indefinido. Pessoas indefinidas sofrem muito. Por quê? Porque indefinição causa angústia. Quando eu não sei se devo fazer o curso de biologia ou de comércio exterior, enquanto eu não tomar uma decisão objetiva, eu vou viver angustiado. Se eu não decido se eu vou para Curitiba ou se eu vou para o Rio de Janeiro nas férias, eu fico angustiado. Se eu não decido o que é que eu faço com esse dinheiro extra que me chegou às mãos, eu pago as minhas dívidas ou eu compro um carro melhor para mim? E enquanto eu não decido alguma coisa, eu fico angustiado. A indefinição é o pior lugar que alguém pode estar. Eu estou namorando há X tempo, eu não sei se eu caso ou se eu termino. E enquanto não se toma uma decisão, a angústia toma conta. É o meio, viver no meio, viver na vida mediana, no mediocridade, nessa gangorra entre vou para lá, vou para cá, nessa indefinição, é o pior lugar que alguém pode viver com a sua vida. Quando não se sabe o que fazer, é o pior sentimento que se tem. Não sei o que fazer. Estar entre o lá e o cá, ser mediano em relação à vontade de Deus, causa uma vida pacata, paralisada, mediana, medíocre. Nós precisamos tomar uma decisão na vida. Ou nós vamos ferver na vontade de Deus, ou nós vamos desistir totalmente da vontade de Deus, porque ficar entre o lá e o cá não faz sentido nenhum. Eu quero salientar, meus irmãos, eu quero destacar que os filhos genuínos de Deus, eles desejam genuinamente conhecer a vontade de Deus para a vida deles. Pessoas que não têm vontade de saber o que Deus pensa dela, nem chegaram a ser filhos de Deus. Eu gostaria de não dizer isso, mas eu preciso dizer coisas difíceis, para que nós possamos olhar para nós mesmos e checar onde é que eu estou. Eu preciso dizer coisas que fazem você pensar, para que você possa avaliar onde é que você está. Porque a única solução para mim e para você é nos enxergarmos onde estamos de verdade. Porque quando enxergamos onde estamos de verdade com a nossa vida, nós podemos tomar uma decisão: vou para lá ou vou para cá? Os filhos genuínos, eles querem iniciar um processo de crescimento. Os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, eles não querem permanecer como estão. Gente que não é genuína com Jesus, ela é indiferente, tanto faz, ela não se aplica como poderia, ela não se dedica como deveria, ela não abre mão de coisas que são caras para ela, para essa pessoa. Agora, o filho genuíno de Deus, o discípulo genuíno de Jesus, não é assim. E veja que quando eu falo aquele que não é filho e não é discípulo de Jesus, é uma forma de você se avaliar.
Eu preciso que você se avalie. Sinceramente, você precisa que você se avalie. Onde é que você está com a vida? Onde é que você está na jornada da sua história com Deus? Eu estou gelado? Ou eu estou fervendo? Ou eu estou indiferente? Filhos de Deus não são indiferentes a nada. Os filhos de Deus, em relação à vontade de Deus, eles querem crescer, eles querem amadurecer, eles querem se entregar a um processo que tem começo, meio e fim. Eles querem entregar a sua vida a Deus, eles querem entregar sua vida a Jesus, mas eles não querem só fazer isso, eles querem saber o que é que Deus quer de mim ainda. Eles querem conhecer mais de Deus, mais da palavra. Eles querem sondar o seu caminho e amadurecer, eles querem ser transformados. Os filhos genuínos de Deus desejam transformação. Aqueles que não são filhos nem discípulos de Jesus, não estão nem aí com transformação. Eles já se acham que estão num bom lugar. Toda transformação é um processo de começo de transformação, é um processo de meio de transformação, e é um processo que um dia chega numa conclusão de transformação. Você fica totalmente transformado, e isso vai acontecer quando Jesus levar a gente para a eternidade. Lá será o suprassumo de tudo. Hoje nós estamos aqui na terra, e os filhos genuínos de Deus, os discípulos de verdade de Jesus, eles desejam transformação, eles desejam a vontade de Deus para a vida deles, e eles querem começar o processo, eles querem andar nesse processo, eles não querem parar. E isso é uma forma, essa palavra é uma forma de você julgar o seu estágio. Onde é que você está segundo essa fala? Você está parado, estagnado, ou você está andando e crescendo à imagem de Jesus? Deus está se tornando cada vez mais o seu Deus, o seu Pai. Jesus está se tornando cada vez mais o seu Senhor, sua vida. Seu caráter está sendo mutado, transformado, ou você está parado, paralisado, paralisada, estagnado? Nada surge da estagnação. Você já viu peixe numa poça d'água? Você pode ver um peixe numa poça d'água por um tempo, mas se ele permanecer na poça d'água por muito tempo, ele morre. E por que o peixe morre numa poça d'água? Porque o oxigênio acaba, não há movimento, e onde não há movimento não há oxigênio, e onde não há oxigênio não há vida. Eu estive no Mar Morto, em Israel. Quando já tiver essa oportunidade? Alguém aqui? Eu já estive no Mar Morto, e eu não acreditei quando me disseram que o Mar Morto é tão morto, que não tem um pingo de oxigênio. E se você deitar, boiando, sentados, levantar as mãos, você boia. Você não precisa fazer aquele esforço para boiar. Você senta na água e ela é tão densa porque falta oxigênio, de tanto sal que tem, você boia. Eu não acreditei nisso, até o dia que eu fui até o Mar Morto. E eu sentei na água, levantei os pés e as mãos e fiquei boiando, não afundava. E eu não sou aquele negócio que você imagina. Onde não há oxigênio, a vida morre, e morre porque não há movimento, porque o movimento... Você já viu o aquário? O aquário tem aquela cachoeirinhazinha, jogando água dentro da água dentro da água. Por quê? Porque a queda da água na água gera oxigênio, gera oxigenação, é o movimento das águas. O filho genuíno de Deus deseja a vontade de Deus como a gente deseja oxigênio. É o único jeito da gente viver, é a gente ter a oxigenação da vontade de Deus na vida da gente, fervendo para a vontade de Deus. Se a gente não se movimentar, a gente para. Se a gente parar, a gente paralisa. Se a gente paralisar, a gente estagna. Se estagnar, morre. E a vida de Deus para de fluir na vida da gente. E aí a gente fica procurando culpados. Quem será que é o culpado de eu estar vivendo do jeito que eu estou?
Será isso? Será aquilo? E aí a gente segue procurando culpados. Nada é culpado. A responsabilidade de oxigenar a minha vida é minha. A responsabilidade de oxigenar a sua vida é sua. Os filhos verdadeiros de Deus, eles não querem estagnação. Eles não querem ficar parados. Eles se desafiam. Eles dizem, não é possível essa vida. Isso não bate com a verdade de Deus. Isso não bate com a vontade de Deus. Eu quero viver aquilo que Deus diz e que é a verdade para a minha vida. Eu quero crescimento, e eu quero crescimento constante. Eu quero a vontade de Deus, e eu quero a vontade de Deus constantemente. Por quê? Por que a vontade de Deus é tão necessária? Porque ela é a única forma de se sentir vivo de verdade. Porque é necessário fazer e viver na vontade de Deus, porque é o único jeito de eu viver de uma forma fervente, vivo de verdade, em paz de verdade, alegre de verdade, contente de verdade, feliz de verdade, santo de verdade, cheio de um caráter justo de verdade. Por que a vontade de Deus é necessária? Por que uma vida fervente é necessária? Por quê? Porque é o único jeito da gente entender o amor de Deus e as misericórdias de Deus e o mundo. Quem ama Deus de verdade e se entrega a um processo de transformação e deseja a vontade de Deus para a sua vida, ela começa a entender a vida de Deus, mas uma coisa mais, ela entende o mundo de verdade. E ela olha para o mundo e ela diz, esse mundo não pode me dar o que minha alma quer. Esse mundo não pode me dar. Eu posso ter todo o dinheiro deste mundo. Eu posso ter todos os seguidores que eu quero. Eu posso ter todas as viagens que eu quero. Eu posso ter todos os homens, todas as mulheres. Eu posso ter todo o sexo, toda a alegria, todo o prazer. Eu posso ter tudo o que eu quiser. Mas lá dentro de mim eu não tenho paz. As pessoas que se tornam discípulos de Jesus, estão comprometidas com a sua transformação e com o seu crescimento, elas entendem a vontade de Deus, elas entendem o amor de Deus e elas entendem o mundo. É como Paulo diz em Romanos, e a gente está trabalhando no livro de Romanos, Romanos 12, versículo 2, diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o verso 1 diz, eu rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Os discípulos genuínos de Cristo, eles entendem que a vida pode ser transformada porque Deus teve misericórdia de mim. Eles entendem. Os discípulos de Jesus entendem o amor de Deus. Quem não é discípulo genuíno de Jesus não vê necessidade de ter Deus na sua vida. Quem não é discípulo e não anda com Deus não vê a necessidade de ter Deus em tudo que faz e tudo que é. Mas quem é discípulo de verdade, quem quer seguir a vontade de Deus, quem quer ferver no Espírito, eles entendem que Deus teve muita misericórdia da sua vida. Eles entendem que o amor de Deus foi muito grandioso através de Jesus, que aquela cruz custou muito caro, que aquele sangue custou muito caro, que a obra de Jesus foi muito cara. Os discípulos de Jesus, eles entendem isso. E aí tudo que ele faz por causa disso. Porque Deus me amou, agora eu quero ferver. Porque Deus teve misericórdia de mim, agora eu quero perseguir a vontade dele para a minha vida. Porque Deus me libertou de muitas questões, a primeira delas é de mim mesmo, do meu passado, das minhas escravidões, das minhas cadeias. E a cadeia não é cadeia de coisa ruim, pode ser cadeia de coisa boa, tipo cadeia do sexo. O sexo não é ruim. Mas se você é viciado em sexo, isso se torna uma cadeia, destrói relacionamentos. Viajar não é ruim,
mas você vive para viajar, isso se torna uma cadeia. Então tem um monte de coisa boa que pode se tornar uma cadeia na nossa vida. E quando eu sei que Jesus me liberta das minhas cadeias e me salva e me promete um mundo vindouro de eternidade com Deus, então eu quero ferver, eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu olho para o mundo e vejo um monte de gente perseguindo coisa banal, um mundo perdendo caráter, amor, carinho, justiça, eu olho para tudo isso e eu quero escapar disso. Eu quero algo real, eu quero algo eterno, eu quero algo de valor. E o único que pode oferecer isso é o reino de Deus, é a vontade de Deus. E os filhos de Deus sabem disso, eles entenderam o mundo. Eles não estão lá comprometendo a sua vida, a sua energia com o mundo. Eles sabem que o mundo não pode dar o que só Deus pode dar. Por isso eles perseguem a vontade de Deus. Onde você está nessa história toda do que eu estou pregando? Acreditando ainda que o mundo pode te dar tudo o que você deseja? Ou talvez você seja daqueles que já recebeu algumas coisas do que o mundo pode dar, mas lá dentro ainda continua igual. Então você está aqui hoje pela manhã ouvindo eu pregar, e a minha palavra para você é essa: que nada fora deste mundo, nada neste mundo pode te oferecer o que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus pode te dar. Como isso pode acontecer na minha vida? Como isso pode acontecer na sua vida? São duas coisas que eu quero que você guarde hoje. Eu quero que você guarde duas coisas. Um grande motivo eu já te dei. O motivo para você guardar o que eu vou dizer agora é porque você entendeu o amor de Deus por você e porque você entendeu que esse mundo não pode te dar o que você quer. Você está procurando no lugar errado. Mas, como isso é possível? Viver a vontade de Deus. Duas coisas que eu quero que você guarde. Dois passos, se você pudesse dizer assim, que eu quero que você guarde hoje. Primeiro, não tome a forma deste mundo. Não tente ser parecido com este mundo. Quanto mais eu e você desejamos ser parecido com este mundão que a gente vive, mais infeliz a gente se sente, mais insatisfeito a gente se sente. E por quê? Porque eu já fiz isso aqui, várias vezes eu já fiz isso aqui. As pessoas que procuram neste mundo estão aqui, em algum momento da sua vida, elas estão aqui. As pessoas estão aqui com as suas vidas. E aí elas olham para cima e elas veem lá um tanto de gente. Elas veem lá um tanto de gente. E elas olham para essas pessoas e elas estão aqui em cima. E elas olham daqui de baixo da vida delas, elas acham que elas estão por baixo. E elas pensam assim: para eu ser feliz eu preciso daquilo que essas pessoas têm. Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais sexo. Eu preciso de mais homem, de mais mulher, de uma próxima, de um próximo. Eu preciso casar. Eu preciso divorciar. Eu preciso daquele carro. Eu preciso daquela bijuteria. Eu preciso daquela viagem. Eu preciso daquela comida. Elas olham de onde elas estão e elas estão insatisfeitas aqui. Eu preciso de mais seguidores. E aí elas pensam: se eu tiver tal coisa, se eu chegar aqui onde essas pessoas estão, porque elas parecem muito felizes. Elas parecem felizes. Então, se elas parecem felizes, elas devem estar felizes. E eu quero o que elas têm. Qual o grande problema? É que eu então me esforço para chegar aqui. E aí quando eu chego aqui, tem um tanto de outra gente que está aqui em cima. E aí eu achava que era aqui.
E aí eu faço de tudo para chegar aqui. E aí quando eu chego aqui, eu olho para cima e falo, nossa, não é aqui, é aqui. Aí eu chego aqui e eu continuo igual, eu continuo insatisfeito, eu continuo com medo, eu continuo com a sensação de que eu preciso de alguma coisa a mais, eu continuo com aquela sensação de que algo está me faltando, sempre parece que está faltando alguma coisa, e aí eu preciso ir para cima, e eu vou para cima, e vai, e é um caminho sem fim. Como? Isso aqui não tem fim, gente. Isso aqui não vai te dar o que você acha que você pode receber. Não tome a forma deste mundo. Não tomar a forma deste mundo. Não tome a forma deste mundo. A palavra forma deste mundo traz a ideia de colocar uma roupa por fora, sendo que você é algo diferente por dentro. Os discípulos de Jesus, eu vou voltar nesse ponto aqui. Os discípulos de Jesus, eles sabem o que é que eles precisam cortar da vida e o que é que eles precisam acrescentar na vida. Mas quem não é discípulo de Jesus, não está andando na vontade de Deus, não sabe. Então segue nessa jornada louca, que nunca terá fim. Será que você não está nessa jornada louca achando que é na próxima esquina que você será feliz? É no próximo, no próximo, no próximo? O que é o teu próximo estágio que você acredita que se chegar lá, você vai ter alcançado algo que vai te fazer feliz? O que é que está na tua cabeça gritando para você, você precisa de tal coisa? Fora de Deus, fora da vontade de Deus. Não tomar a forma é não se entregar a coisas deste tipo. Tem muita gente achando que pessoas que acham que precisam do que o mundo tem e do que o mundo oferece. E aí elas vão atrás das coisas do que o mundo oferece. Por exemplo, roupas. Fui prático agora. Eu preciso ter aquela roupa. Eu preciso comprar tal coisa. Eu preciso mudar de casa. Então o que é? Por que isso é coisa do mundo? Porque felicidade verdadeira não está em ter a próxima coisa, mas está em Deus, na vontade dEle. Essa é a grande questão. E as pessoas mudam de casa, mas quando elas estão na casa nova, passa um tempo, elas percebem que não estão completas. Elas compram um carro novo e elas sentem prazer por um tempo, porque compraram um carro novo. Só que depois de um X tempo, para uns dura mais, para outros dura menos, ela vai perceber dentro dela que aquele carro já não faz tanto sentido assim. E esse buraco não tem fim. E essa é a filosofia do mundo, essa é a ideia do mundo. Você precisa de algo fora de você. Os discípulos de Jesus, eles não se entregam às coisas do mundo. Eles sabem o que é que eles precisam cortar, o que é que eles precisam acrescentar na vida. Eles estão o tempo todo se questionando: essa aqui é boa. Eu estou dentro daquele ponto ainda. Não tome a forma do mundo. São 2 pontos. Não tome a forma do mundo e transforme-se. São só 2 pontos. Não tome a forma do mundo e transforme-se. O Espírito Santo está se movendo no coração de quem busca a vontade de Deus, dos verdadeiros discípulos de Jesus, dos verdadeiros filhos de Deus e daqueles que querem isso para a sua vida. O Espírito Santo se move dentro deles e eles sabem o que é que precisa tirar da vida e o que é que precisa colocar na vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus dentro deles está o tempo todo questionando, e não é uma coisa ruim. O Espírito de Deus está habitando nas pessoas que querem andar com Deus
e está o tempo inteiro questionando. Questionando o quê? Questionando assim: por que você vai fazer isso? Sabe aquela voz dentro da alma? Por que você vai fazer isso? Por que você fez isso? O Espírito de Deus, para aqueles que querem a vontade de Deus, está sempre questionando. É uma voz dentro de você. Essa voz é só para aqueles que são filhos de Deus. Quem não anda na vontade de Deus, não escuta voz nenhuma, segue em frente. É como um carro desenfreado numa ladeira. Deixa rolar, vamos ver o que acontece. Deixa acontecer. Depois a gente mexe nisso. Mas os filhos de Deus não. Quem quer a vontade de Deus não. Eles têm o Espírito dentro deles questionando. Qual é a sua motivação? Por que você vai fazer isso? Por que você disse isso? O Espírito, ele pergunta o tempo todo: por que você usa tal linguagem? Não, pastor, mas não é possível que o Espírito mexe e questiona a minha linguagem. Sim. O Espírito de Deus está movendo dentro daqueles que são filhos de Deus e dizendo assim: por que você usa esse tipo de linguagem? Essa linguagem não te cabe mais. Palavrão, por exemplo. A própria palavra de Deus diz: não saia da sua boca palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É uma palavra que é um palavrão. Nem de brincadeira, nem de jeito nenhum. E se a palavra de Deus está dizendo isso, não importa a circunstância, não importa o ambiente. Não importa se o livro de desenvolvimento humano diz assim: seja F. Veja que a cultura do mundo às vezes entra dentro do coração daqueles que são chamados cristãos. Engraçado que o Senhor da vida, Ele não diga seja F, Ele diga seja santo. Sede santo, sede perfeito, porque perfeito é o vosso Pai que está no céu. O Espírito de Deus nunca vai dizer para você seja F. Eu nem vou comprar, esse livro não tem nada para dizer para mim. Eu não estou pregando sobre o livro não, gente. Cada um escreve o livro que quiser, e cada um compra o livro que quiser. Depois não reclama da vida que você vive. O Espírito de Deus move no coração daqueles que querem a vontade de Deus e está questionando as suas ideias. Por que você está pensando assim? Sobre tal coisa, sobre tal pessoa? Por que você está pensando mal de tais pessoas? Por que você está pensando mal da sua esposa? Por que você está pensando mal do seu marido? Por que você está pensando mal da sua igreja? Por que você está pensando mal da sua liderança? O Espírito Santo, dentro daqueles que querem a vontade de Deus, está questionando constantemente os seus lugares. O Espírito questiona os seus lugares. O que é que você está fazendo aqui? Quantos aqui, deixa eu perguntar, quantos aqui um dia, ou várias vezes, já estiveram num lugar e uma vozinha disse para você: o que é que você está fazendo aqui? Uau! Eu levantei a mão porque várias vezes. O que é que você está fazendo aqui? É uma sensação de que você não deveria estar naquele lugar. E o Espírito Santo se move no coração de quem quer andar na vontade de Deus, e ele não quer tomar a forma do mundo, ele não quer vestir a roupa do mundo, as ideias do mundo, ele quer as ideias de Deus. Glória a Deus. Ele quer as ideias do reino, as ideias da vida, as ideias da paz, as ideias da verdade, as ideias do que é justo. Ele quer as ideias de Jesus, as ideias do Espírito Santo. Então o Espírito se move no coração daquele que é verdadeiro com Deus e questiona os seus lugares. Mas o Espírito não questiona só os lugares, o Espírito questiona as nossas roupas.
Questiona. Você vai lá, bota aquela roupa, vai para o espelho, e uma vozinha diz: está marcando demais, está curto demais. E tem gente que ignora essa voz. Quem são aqueles que ignoram a voz? Aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não querem saber da vontade de Deus. Mas o Espírito Santo fala sobre o tamanho da saia? Fala. Ele não só fala do tamanho da saia, ele fala também da profundidade do decote. Você achou que fosse falar da profundidade de Deus? O Espírito Santo vai perguntar para você: essa roupa serve? Vocês lembram quando Deus criou a roupa pela primeira vez? Lembra? Por que Deus criou a roupa? Está lá em Gênesis. Qual foi o propósito de Deus criar a roupa? A própria Bíblia responde que Ele criou a roupa para cobrir. Mas hoje em dia as pessoas se vestem para descobrir. E eu estou pregando comportamentalismo, roupa, calça. Não! Eu quero que você motive, eu quero que você sonde seu coração. Eu quero que você sonde as suas ideias. Por quê? Porque usar uma saia curta demais tem a ver com a ideia e o jeitão do mundo. Usar um decote muito profundo tem a ver com as ideias do mundo. E a Bíblia está dizendo: não tome a forma do mundo. E por que os cristãos às vezes estão tomando a forma do mundo? Porque eles não querem ser rejeitados, porque eles querem ser descolados, crentes descolados, cristãos atualizados. As pessoas querem ser cristãos atualizados, então atualiza a roupa e desatualiza a entrada no reino. A carinha de vocês, eu queria que vocês estivessem aqui no meu lugar. O Espírito Santo, ele vai questionar as suas ações e as suas reações. Por que você foi tão áspera com aquela pessoa? Por que você foi tão grosso com aquela pessoa? O Espírito Santo vai falar, vai questionar. O Espírito Santo vai questionar não só as suas ações, mas vai questionar as suas reações. Por que você reagiu desse jeito? E os verdadeiramente discípulos de Deus, eles não querem seguir reagindo do mesmo jeito para sempre. Os verdadeiros discípulos de Deus, discípulos de Jesus, que querem a vontade de Deus, eles não vão ficar quietos. Eles vão falar: meu Deus, que tristeza. O Espírito Santo vai questionar dentro dos verdadeiros discípulos que querem a vontade de Deus, o seu uso do tempo. Como você usa o seu tempo? Com o quê? É interessante encontrar pessoas que querem Deus, mas ao mesmo tempo querem o mundo. É muito interessante isso, sabe por quê? Porque é assim que elas vivem. Elas dão o seu tempo para ganhar dinheiro, dão o seu tempo para se divertir, dão o seu tempo para descansar, dão o seu tempo para coisas que elas acham importante, mas na hora de dar tempo para oração, não é o mesmo. Na hora de ir à igreja, já não tem o mesmo apetite. Na hora de ser fiel aos cultos, não tem o mesmo apetite. Não tem o mesmo... E aí, a fala é exatamente a mesma fala do mundo. Eu mereço descansar. Eu acordo cedo todo dia. Eu trabalho tanto. E eu não estou aqui criticando que todo mundo precisa trabalhar muito e ganhar o seu dinheiro e fazer a sua vida acontecer. Mas lembre-se que os verdadeiros filhos de Deus, eles também sabem que nessa linha de responsabilidades, eles também têm que buscar a vontade de Deus para as suas vidas. E eles querem isso. Os verdadeiros, eles querem isso. Se eu e você não queremos isso, é uma boa forma de checar. Sim ou não? O que é que você quer, minha irmã? O que é que você quer, meu irmão? O Espírito Santo vai questionar o uso do dinheiro.
Muita gente é disposta para gastar dinheiro com um monte de coisas, mas na hora de investir em fazer o bem com aquele dinheiro, não, peraí. O Espírito Santo vai questionar como é que você usa todo o seu dinheiro, tempo, seu talento, seus dons. E aí você vê a vida passando, você gastando tudo que você tem, energia, talento, dinheiro, tempo, com um monte de coisa que não te leva para lugar nenhum. Exatamente como o mundo faz. Irmãos, se nós queremos provar coisas novas e transformações na vida da gente, não tem como ignorar essa voz. Diga comigo, não tome a forma do mundo. Eu quero falar alguns nãos que eu coloquei aqui. Alguns nãos. E tudo isso está dentro do primeiro ponto. E o primeiro ponto é: não tome a forma do mundo. Se eu não falar qual é a forma do mundo, você nunca vai saber. Se eu não pregar sobre o que é a forma do mundo, você nunca vai saber. Você vai ser arrastado sem perceber. Então é minha incumbência diante de Deus falar a verdade a você, para que você possa tomar uma decisão, para que você possa fazer uma escolha consciente para onde você quer levar a sua vida. Alguns nãos: não ajuste-se ao mundo. Não se ajuste ao mundo. Não tenha medo de ser diferente. Aliás, foi justamente para isso que Deus te chamou, para ser diferente, não igual. Se a gente fala do mesmo jeito, reage do mesmo jeito, age do mesmo jeito, veste do mesmo jeito, busca as mesmas coisas, está nos mesmos lugares, faz da mesma forma, alguma coisa está errada. Ou eu estou errado em pregar isso, ou nós estamos errados de fazer assim. Não se ajuste com o mundo, não tenha medo de ser diferente. Tire a roupa velha. Tire a roupa velha. Deus te chamou para tirar a roupa velha. A roupa velha é a velha natureza que ama essas coisas, que gosta dessas coisas. Tire a máscara. Se envolva no processo de transformação. Tire a máscara. Não seja ator. Não seja ator. Não seja fingindo. Não fique fingindo que você é igual ao mundo. Os cristãos de hoje em dia, eu não sei o que acontece. Não, eles querem ser descolados. Há uma conversa no meio dos discípulos de Jesus hoje em dia que é assim: não, vamos para a igreja porque nós não somos diferentes de vocês. Vamos ser cristão porque o cristão é igual, é tudo igual, é igual. Então alguma coisa está errada. Se é igual, alguma coisa está errada. Os cristãos estão achando legal cantar igual, frequentar os mesmos shows, vestir as mesmas roupas, porque nós temos medo de ser rejeitados. E onde nós vamos parar assim, gente? Onde? Não finja. Não faça acordo com este mundo. Veja, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não fazer acordo com o mundo não significa que eu não saiba que a gente vive nesse mundo aqui. Veja, eu não sou lunático. A gente tem que vestir roupa. A gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que pagar conta, a gente tem que dirigir carro. Não há nenhum problema trabalhar. Não há problema em melhorar de vida. Deixa eu deixar isso bem claro. Não há nenhum problema em melhorar de vida. Não há nenhum problema usar uma roupa boa, se vestir adequadamente. Aliás, deixa eu fazer uma ressalva. O cristão de verdade, ele não é nem exibicionista, ele não é do tipo ostentação, mas ele também não é um maltrapilho. O cristão de verdade, ele é moderado, se veste com bom gosto, se arruma bem, mora adequadamente, mora bem, come bem. Não é nem um oposto nem outro. Agora, quando a gente cai no exibicionismo, quando a gente cai na ostentação, isso é o jeitão do mundo, gente. Essa não é a vontade de Deus para você e para mim. Não faça acordo com o mundo, não faça do mesmo jeito para chegar no mesmo lugar.
Não cubra a sua verdadeira vida. Deus te deu uma vida nova. Descubra essa vida nova. Mostre para o mundo essa vida nova. Não mostra para o mundo uma velha vida, uma vida igual. Uma vida igual? Então para que eu preciso de Deus? É igual. Não apague a sua luz, meu irmão. Não apague a sua luz. Não abafe o fogo de Deus dentro de você, escondendo a sua verdadeira identidade em Cristo. Não esconda a sua verdadeira identidade, deixe ela brilhar. Não esconda a sua verdadeira natureza, sua nova natureza em Cristo. Deixe ela fluir, deixe ela aparecer. Faça o oposto de tudo que eu estou falando. Não tome o padrão deste mundo. Então o que você deve fazer? A segunda coisa, transforme-se. Transforme-se. Se envolva com a sua transformação de vida. Se envolva. Se dedique. Paulo diz aqui em Romanos: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transforme-se. Diga, transforme-se. Gente, essa é a vontade de Deus para mim. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente tire a roupa do velho mundo e transforme-se. Mude de vida. Mude de vida. Você foi transformado, talvez. Então, já que você foi transformado, agora transforme-se. Eu não estou falando de maneira nenhuma de comportamento. Eu estou falando daquela máscara do mundo. Ela não te pertence mais. Você foi chamado para viver uma nova vida, com novos valores, novas práticas, novas coisas importantes. Vista essa roupa daquilo que a palavra orienta você. Vista essa roupa daquilo que Deus está chamando você para viver. Jogue fora a roupa velha, vista a roupa nova. Ficar no meio, ficar na mediocridade não é o caminho de jeito nenhum. Comece pela sua mente. Se você quer provar essas transformações, comece pela sua mente. Não comece olhando para o seu pecado. Não é, se você ficar olhando para o seu pecado, para o seu erro, para a sua falha, não vai mudar absolutamente nada. O que você precisa olhar é para a sua mente e encher ela da vontade de Deus. E Deus vai cuidar de levar você a uma transformação. Deus vai cuidar. Não é olhando para o erro que você vai mudar o erro. Não é olhando para o pecado que você vai ficar livre dele. Não é falando das suas falhas que as coisas vão mudar na sua vida e na minha. As coisas vão mudar na nossa vida porque a gente enche a mente da gente de coisa nova. Enche a sua mente de coisas novas. E não é nova segundo você, é nova segundo Deus, é a vontade de Deus. Procure, como quem procura ouro, a vontade de Deus. Procure a palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra. Obedeça. Faz a sua nova vida brilhar através de você. E que todos possam ver que você agora é uma nova criatura. As pessoas precisam ver que você é uma nova pessoa. E ser uma nova pessoa não tem nada a ver com frequentar igreja. Ser uma nova pessoa é ter novos pensamentos, novas ações, novas atitudes e novas reações. Amém. Não é esforço, é a liberdade de Deus fazendo isso em você, porque você quer isso. Você quer isso. E aí você se esforça em encher a sua mente da palavra, da verdade. E quando você vê que alguma coisa na sua vida está desorientada com a verdade de Deus, você ajeita a sua vida de acordo com a verdade. Você não dobra a verdade ao seu comportamento e às suas ideias. Você dobra a sua vida de acordo com a palavra, de acordo com a verdade. É diferente. Se você ficar dobrando a verdade, sua vida nunca vai mudar, nem a minha.
Que se veja na sua vida o efeito da transformação. Mostra pela sua vida os efeitos da transformação que você prega, que você diz. Irmãos, concluindo. Você aqui nessa manhã tem duas opções. Permanecer como você está, do jeito que você está. É a primeira escolha que você pode fazer. Eu quero ficar do jeito que eu estou. Eu quero ser o que eu venho sendo. Ok? Depois você vai arcar com as responsabilidades de ter feito essa escolha ao longo da sua jornada. Segunda opção, ser transformado pela vontade de Deus. Paulo diz em Romanos: e não vos conformeis com este mundo, verso 2, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para você, dupla. A vontade de Deus para todo mundo que está aqui nessa sala me ouvindo é dupla, incluindo a mim mesmo. A vontade de Deus para você é dupla. Primeira vontade de Deus, que você tire a máscara. Você não é do mundo. Glória a Deus. Deus te salvou do mundo pelo sangue de Jesus Cristo, pela cruz de Jesus Cristo. Deus te libertou deste mundo pela cruz de Jesus Cristo. Você não pertence mais a este mundo por causa da cruz e do sangue e do perdão de Deus na sua vida, por causa do preço caro que Jesus pagou naquela cruz, e por causa do selo do Espírito Santo que está na sua vida. Você tem um outro destino. Você é para viver de outro jeito. Você vai ser diferente e não pode ter medo de ser diferente. Foi justamente para isso que Deus chamou você, que Deus está falando com você e comigo, para você ser diferente. Não pode ter medo de ser diferente. Você tem que parar querer ser igual. Ninguém vai se converter porque você fala a mesma linguagem deles. Ninguém vai se converter porque a gente põe os peitos para fora. Ninguém vai se converter porque a gente mostra a polpa do traseiro. Ninguém vai se converter porque a gente mente. Ninguém vai se converter porque a gente bebe demais. Ninguém vai se converter porque a gente é profano, porque a gente é igual. Ninguém vai se converter porque é só uma mentirinha branca. Ninguém se converte pela mentira, pelo pecado, pela iniquidade. As pessoas se convertem pela verdade, pela santidade, pelo amor. Deus te chamou e a mim também para sermos santos, diferentes. Eu posso usar uma roupa adequada. Talvez eu ache que estou adequado, pelo menos, né? Eu posso usar uma roupa adequada, mas não é esse o meu poder. O meu poder é meu caráter em Cristo Jesus. O meu poder é porque um dia eu falava a verdade sem medir consequência, e eu falava mentira sem medir consequência, e agora eu falo a verdade. Por quê? Porque a vontade de Deus é que eu fale a verdade. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, o diabo não tem problema nenhum com crente que frequenta igreja. O diabo não está preocupado com o tanto de crente que está dentro da igreja, mas o diabo treme e se preocupa e foge de cristão genuíno que ferve querendo fazer a vontade do seu Pai. O diabo não tem problema com crente dentro da igreja, mas ele tem problema com crente santo, cheio de caráter. Você tem duas opções: permanecer igual. Tudo bem, você é livre. Pelo menos você acha que é. Você é livre para fazer sua escolha. Eu tenho que pregar isso porque essa é a verdade de Deus. A outra opção que você tem é ser transformado pela vontade de Deus. Paulo disse: transformai-vos
pela renovação da sua mente. E o que renova a sua mente? Participando da balada? O que renova a sua mente? Falando palavrão? Encharcando a cara sem limite? Usando roupa de qualquer jeito? O que renova a sua mente? Falando baboseiraiada? Pensando baboseiraiada? Se entregando às suas próprias vontades? O que transforma a sua mente? Paulo escreve e nos dá uma dica, ele diz: tudo que é de boa fama, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, sejam estas coisas que ocupem o seu pensamento. Como é que eu quero viver uma vida nova, se eu continuo com os mesmos pensamentos, o mesmo linguajar, a mesma roupa, as mesmas coisas, os mesmos hábitos, as mesmas atitudes? Jesus não é um religioso que quer transformar o seu jeito de vestir. Jesus é um autor da vida que quer transformar o nosso caráter. Nosso caráter, de dentro para fora. Jesus não é um mestre design de exteriores. Jesus é um mestre de transformação interior. Você tem duas opções. Diante de tudo que eu preguei, você tem duas opções. Eu escolho permanecer como estou e vivendo a vida do meu jeito. Ok, segue em frente. Segunda opção: eu quero ser transformado pela vontade de Deus. À medida que você conhece a vontade de Deus e você se entrega ao processo. Deixa eu falar com os meus irmãos, membros da Igreja Apex. Agora eu falo a vocês. Você que se considera membro da Igreja Apex. Pare de ficar no meio do caminho. Defina o que você quer ser. Defina para onde você quer levar a sua vida. Defina o que você quer fazer da sua vida. Ficar no meio da gangorra não vai levar você para lugar nenhum. O que vai transformar a vida de alguém nessa comunidade, nessa igreja, nesse ajuntamento de gente que se diz discípulo de Jesus, é a vontade de Deus. Se entregue ao processo. Porque tem gente que entra no processo, mas está sempre no começo. Já reparou? Você já reparou dentro da igreja? Tem gente que entrou no processo com Jesus, mas nunca sai do início. Processo é começo, meio e conclusão. E Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século. É a primeira parte do processo. Se eu e você somos cristãos e queremos a vontade de Deus para a vida da gente, nós precisamos nos comprometer com este processo. Comprometer com esse processo de transformação significa que você vai deixar o Espírito Santo avaliar o seu comportamento. Entrar no processo com Jesus de transformação de vida nova, significa que você vai avaliar os seus pensamentos. Eles estão de acordo ou eles estão em dissonância com a verdade de Jesus e da palavra? Entrar no processo de Deus significa que você vai avaliar seus pensamentos e também seus sentimentos. Eu sinto amor, perdão, misericórdia, ou eu tenho vontade de matar alguns? Se eu não avalio meus sentimentos, minhas reações, eu sigo igual. Eu não quero ser pastor de uma igreja que é um bando de gente que fica igual. Eu mesmo não quero ser igual. Eu quero ser diferente e quero pastorear uma igreja que se entrega por um processo, que começa a avaliar a sua vida. Gente, cristão sem processo é cristão sem vida. E processo ele tem que começar, tem que ter um meio e tem que ter uma conclusão. A conclusão da nossa transformação será na volta de Jesus. Todos nós seremos transformados à imagem dele. O corpo vai mudar, a terra vai mudar, a eternidade, vai tudo mudar. Mas aqui nessa terra, quando a gente opta pelo processo de Jesus na nossa vida de transformação, o Espírito vai o tempo todo dizer para você: o que é que você está fazendo? Como você está fazendo? Por que você está fazendo? Isso não está bom, tem que mudar para isso aqui.
Os cristãos que querem seguir a vontade de Deus, eles querem tirar algo da vida sempre e acrescentar algo de Deus na sua vida sempre, até morrer. Eu vivo tirando coisas da minha vida, pensamentos que não tem que estar lá, roupas que eu visto eu preciso avaliar, jeito que eu falo, como eu vivo, eu tenho que avaliar tudo na minha vida. E não é que eu faço isso, o Espírito de Deus ele me convence, como eu já falei. Conclusão é essa: você tem duas opções: ou permanecer como você está, ou deixar o Espírito transformar você. O segredo da vitória cristã, da vida do Espírito de Deus em nós, é mudança. Tudo que fica parado morre. Deus não chamou você para morrer. Pelo contrário, Jesus morreu por você, para que você não fique estagnada, para que você não fique estagnado, mas para que você se entregue ao processo. Igreja Apex, entregue-se ao processo. Saia do meio do caminho, saia dessa paquera com o mundo, dessa simpatia com o mundo, desse ajuste da vida com o mundo, meio cristão, meio mundanismo, meio cristão, meio tradicionalismo. Sai dessa vida. Eu já falei para vocês, tem 3 estágios e o pior é o do meio. Ou você ferve, ou você é gelado em Deus. Mas o pior é o do meio, é a indiferença. O que é contrário do amor? Muita gente acha que é o ódio, mas o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. E Jesus nos chamou não para ficarmos indiferentes aos nossos caminhos. Jesus nos chamou para mudarmos de vida. Jesus nos chamou para uma transformação de tudo em nós. E tudo que nós vamos mudar precisa ser julgado pelo seu Espírito, por sua palavra. O que é que vai ser, meu querido? Transformação e vontade de Deus, ou ficar igual? Você faz a sua escolha. Ficar igual, como diria Einstein, não dá para fazer do mesmo jeito e querer resultado diferente. Segundo Jesus, transformar é o único caminho da vida plena. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora eu chamo você para uma renovação constante de vida. Se você quer uma renovação constante de vida, não é uma vez só, constante. A vida com Jesus é tão profunda, a transformação é tão profunda, que Ele está chamando você e eu para um novo nascimento. Jesus não está chamando você para entrar na igreja. Jesus não está chamando você para frequentar culto. Ele está chamando você para um novo nascimento, para uma jornada de transformação, de mudança total. Qual é o caminho que você vai escolher? Os que querem abraçar e continuar abraçando uma vida de transformação, a que preço for, fique de pé comigo agora. Ixi, um monte de gente ficou de pé, eu não queria, fiquei com vergonha, se levantei também. Esse é meu irmão e minha cunhada que chegaram aqui, viu, gente? Vocês estavam curiosos? Tá curioso, né? Meu irmão e minha cunhadinha. Já apresento ele para vocês. Faltava ele, né? Porque meu pai já veio, minha mãe já veio, meus filhos já vieram. Não, faltam alguns filhos. É que eu tenho uma tribo, eu não tenho filhos, né? Tem gente que tem família, eu não, eu tenho tribo. Tenho 4 filhos, 2 netas, já não é mais família. Família é 1, 2 filhos. E, né? E tem cachorro também. E o enteado. Enteado também, está lá nos 4, né? Nos 5. Desculpa, é 1 enteado. É verdade. Eu falei 4, pensei nele, mas achei que estava incluído nos 4. É verdade, eu errei na conta. Meu irmão, meu querido, o que vai ser?
Tchau.